Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria para mim estar aqui no dia de hoje para partilhar a palavra de Deus. Eu me chamo Linda Sena, faço parte da comunidade católica Adorai e eu vou meditar o evangelho de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos diz o Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de quem estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos em Cristo, essa passagem bastante conhecida por nós, que relata o encontro, do Senhor com os discípulos de Emaús. Uma passagem um pouco longa, mas muito rica em detalhes. E eu gostaria de hoje partilhar duas coisas que me chamaram bastante a atenção. O Senhor falava ao meu coração por meio delas. A primeira é o fato de Jesus
estar caminhando com eles. Muitas vezes passamos por situações difíceis em nossas vidas, provações, tribulações, e achamos que estamos sozinhos. Os discípulos de Emaús estavam tristes. Eles vinham pelo caminho, eu imagino, se lamentando, por tudo que aconteceu. Eles perderam o mestre, eles perderam aqueles que eles amavam muito, que estavam com eles. E eles ainda não tinham compreendido, o que havia acontecido. Ainda não tinham, de fato, acreditado na ressurreição de Cristo. E o Senhor caminhava com eles. O Senhor caminha conosco. Estamos passando por um momento muito difícil com essa pandemia. E eu quero te dizer, o Senhor caminha conosco. Ele não é indiferente à nossa tristeza, à nossa dor. E é muito bonito. O Senhor, à medida que o Senhor vai passando pelas Escrituras, vai falando da palavra, o coração deles vai sendo acalmado, vai sendo incendiado, abrasado pela palavra de Deus. E assim nós precisamos buscar viver, mergulhando, meditando a palavra do Senhor, lendo, ruminando a palavra de Deus. Precisamos amar essa palavra, porque é ela o nosso sustento. É por meio dela que o Senhor fala aos nossos corações e nos fortalece. O outro ponto que eu gostaria de partilhar é o momento que os discípulos de Emaús reconhecem de fato a presença de Jesus. Quando ele caminhava e ia pregando, falando sobre a palavra de Deus, eles foram reconfortados com aquela palavra, pediram para ele ficar com eles, Fica conosco, é tarde. Mas foi ao partir do pão que eles de fato reconheceram a presença de Jesus. E aí, meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração o quanto a Eucaristia é importante para nós. Sei que muitos de nós estamos impossibilitados de recebê-lo nesse tempo, mas que nós possamos cada vez mais sermos apaixonados pela Eucaristia, apaixonados por Jesus presente, a presença viva, real. Ele está ali. E foi ali, ao partir do pão, que eles reconheceram o Senhor. Então eu quero te convidar, se você não está podendo participar da celebração em virtude da pandemia, mas que você participe dela de forma online e, se possível, vá até a igreja, adore Jesus. Se assim for possível, na sua paróquia, adore o Senhor. É ali que você percebe a presença real do Senhor a partir do pão. Quantas pessoas, por situações, não estou aqui para julgar, mas por situações diversas, não podem receber Jesus. Regularize tua situação, meu irmão, perante a igreja, se possível for, para que você possa comungar, para que você possa, assim como os discípulos de Emaús, reconhecer a presença de Jesus ali ao partir do pão. Porque não é mais um pão, é o corpo e sangue de Jesus. E nós precisamos dele para nos fortalecer, para seguirmos adiante com fé, com confiança, com alegria. Eu quero te desejar uma excelente semana, que Deus te abençoe. Quero te convidar a nos seguir nas redes sociais, no YouTube CC Adorai Play, no Instagram CC Adorai. Visite o nosso site www.ccadorai.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.